Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou aluna do curso de Licenciatura em Química e hoje, para vocês, eu vou estar falando, a continuidade, na verdade, daquilo que já foi passado provavelmente pela Kelly, que é o assunto sobre soluções que vai cair na Olimpíada de vocês. Inclusive, peço que vocês prestem bastante atenção, sobre o conteúdo, assim como os outros também que já foram disponibilizados, pois eu tenho certeza de que vai ajudar vocês de alguma maneira, tá? Então, como vocês provavelmente já viram, com a Kelly, ficou a parte 1, como classificação das soluções, propriedades e preparo e coeficiente de diagramas de solubilidade. Já agora, na parte 2, a gente vai abordar sobre as diferentes unidades de concentração, a diluição de misturas de soluções e a titulometria, tá certo? Então, prosseguindo, conforme ela já falou sobre esses 3 tópicos, agora a gente vai estar falando sobre diferentes unidades de concentração, onde a primeira pergunta que você deve se fazer é: o que é uma concentração de solução? Ela é muito utilizada para indicar a relação que a gente tem entre uma quantidade de soluto, que é aquilo que você vai dissolver, e o solvente, que é o meio que você vai utilizar. Esses dois vão formar o quê? Uma solução, onde você vai ter uma certa concentração ali. E pensando nisso, a gente tem a parte matemática, que envolve uma razão entre a quantidade desse soluto e a quantidade da solução que você tem. Essa parte pode ser relacionada quanto massa ou matéria, em relação ao soluto, e em relação ao solvente, a solução, pelo volume total, ou a massa que você tem. E os tipos de concentração que a gente tem, que a gente pode encontrar, que provavelmente vocês já viram nas aulas, mas vale dar aquela reforçada, é o conceito de concentração comum, que é a nossa concentração, que é igual à nossa massa, que ela pode ser dada, pessoal, ela pode ser dada em gramas, por exemplo, e ela é dividida pelo nosso volume, que geralmente é dado em litros. Então fica uma unidade padrão ali de gramas por litro, né? Já a nossa densidade, ela é dada por densidade igual à nossa massa dividido pelo nosso volume. E assim, se a gente for observar, a gente pode perceber que a nossa fórmula ela é praticamente igual à da concentração comum, só que ela tem uma diferença, porque você pode ter tanto a massa do seu soluto quanto a massa da sua solução. Então você pode utilizar uma soma entre a massa do seu soluto e a massa da sua solução e dividir ela pelo seu volume. Geralmente, essa unidade padrão aí no final, ela vai dar de quilogramas por metro cúbico, certo? Apesar da unidade ser o quilograma por metro cúbico, ela é muito comum em ser dada também por gramas por centímetro cúbico. Ou até mesmo grama por mililitros, gramas por ml, se a gente for observar aqui, ficando assim, certo? A gente tem também a concentração, volume-volume, ou título em volume, que o que ela representa, O nosso TV aqui, nosso TV, ele simboliza esse título em volume. O nosso V1, pensa, V1, quando você ver falando de V1 e V2, ou M1, M2, lembra, V1 ou M1 quer dizer a massa ou o volume do seu soluto. Já o V2 ou M2 simboliza, representa a massa ou o volume do seu solvente, tá certo? E ela é dada como um percentual, ou seja, ela é dada em porcentagem, tá, pessoal? A mesma coisa acontece também aqui, concentração massa-massa ou título em massa, certo? Onde é dada pelo título massa, que é esse TM aqui que você está vendo, que é igual a massa 1, no caso que é a sua massa do soluto, dividido pela massa total. Quando você vê o M, sem 1, sem 2, é representado pelo total, certo? E também ela pode ter tanto a massa do soluto quanto a massa do solvente, então você pode simplesmente pegar essa segunda fórmula, que é igual título em massa, Título em massa é igual a sua massa do seu soluto dividida pela massa do seu soluto mais a massa do seu solvente, ou seja, a sua massa total, certo? Você somando as duas, você tem a sua massa total, certo? E agora a gente vai entrar na questão de ppm, que o que representa ppm? ppm são partes por milhão, ou seja, pensa comigo, ela indica a quantidade do seu soluto que está presente numa parte, em 1 milhão de partes daquela solução, ou seja, é uma quantidade muito, muito pequena se a gente for observar, ou seja, é a quantidade da sua massa, do soluto e solvente, numa mesma unidade de medida, onde ela é dada pela razão, do seu volume,
ou da sua massa, ela pode ser representada das duas formas, tá? Tanto volume ou massa, sendo a sua massa do soluto dividido pela massa total, que ela vai ser multiplicada por 10 à sexta, que representa essa parte de milhão, combinado? A gente também tem outros tipos de concentração, que é a concentração molar. E quando a gente entra nessa parte de concentração molar, a gente já tem que estar em mente que vai envolver mol, né? Vai ser dada uma certa quantidade, uma concentração que vai ser dada para você, onde a unidade padrão dessa razão que você vai resolver vai ser dada em mol por litro. Uma vez que o volume é dado em litro, e uma vez que o número da sua concentração, né, a quantidade da matéria dada em mol, uma vez que a quantidade da matéria ela é dada em mol, pessoal. Então, dessa forma, você tem ali um padrão de mol por litro, certo? A gente também vai entrar na questão de molalidade, que também é o que ela representa, né? A concentração de quantidade de matéria por massa. Ela é representada por W, mas o que significa o W? Ela é a concentração da quantidade de matéria por massa. O N1, ela é a quantidade de matéria do soluto, lembra? N1, M1, V1, soluto, dividido pelo M2, que é a sua massa do solvente, certo? Lembra, N sempre vai ser representado por mol, e o M vai ser dado em quilos. Então, a unidade que você vai ter aqui é mol por quilo. É uma quantidade diferente das outras, mol por quilo. E já a sua fração molar, que é a última em questão, o que ela vai medir? Ela vai ser a razão, né, da quantidade que você tem de matéria e uma outra quantidade, que ela é dada da solução. Ou seja, né, essa fração molar, ela envolve o quê? A razão entre quantidade de matéria que você tem do seu soluto, N1, e a quantidade de matéria que você tem na solução, tá certo? Que é representado por N, total, certo? E também você pode representar dessa forma aqui, pela quantidade da matéria, sendo N igual a N1 dividido por N1 mais N2, que é a soma de tudo, que dará o N total, certo? Agora a gente vai estar entrando sobre a questão de diluição e mistura de soluções. E se a gente for parar para pensar, né, o que seria essa diluição? O que seria essa mistura de soluções? Se você parar para pensar, na verdade não precisa parar muito. É só você perceber que você, querendo ou não, você já diluiu algo em algum momento. Seja ali quando você foi limpar a sua casa e você tinha uma quantidade de cloro concentrada, né? Cloro não, cloro que eu digo que boa, como vocês costumam falar, ou água sanitária. Você teve que diluir ela em água, você não ia usar ela totalmente concentrada, certo? Você teve que misturar ali, você não calculou, mas você não colocou ela por inteiro, por si só. Você diluiu. Outra questão também é o suco. Quando você vai fazer um suco, pode um pozinho Tang, por exemplo. Você coloca ali e você agita tudo, mas você fez o quê? Você diluiu aquela solução, ou seja, você fez com que aquela concentração ela se tornasse menor. Você diminuiu a concentração dela. E esse é um procedimento que ele tem por finalidade, então, diminuir a concentração do seu soluto. Ou seja, como eu dei o exemplo ali da Quiboa, como eu dei o exemplo ali do Potang, por exemplo, você está diluindo aquilo, você está diminuindo a concentração desse soluto, adicionando o quê? Um solvente, por exemplo, a água. Você está diminuindo a concentração dele através de adicionar água. Então, pessoal, para a gente calcular essa diluição, né, a diminuição dessa concentração, a gente utiliza das seguintes fórmulas, sendo a concentração, essa daqui, ó, sendo a concentração inicial vezes o volume inicial, igualando ele à nossa concentração final vezes o nosso volume final. Lembra? Quando for 1 e 2, nesse caso, há quem use I para representar ou F, né? Mas lembre disso. Concentração inicial vezes o seu volume inicial igual a concentração final vezes o seu volume final. Você terá aí a concentração dada da diluição, né? Que você terá feito. Como vai ser pedido nos exercícios. Assim também, quando você for calcular a massa, ou quiser saber o volume, seja inicial ou final, você vai utilizar dessa mesma fórmula, só substituindo a concentração pela massa. E também tem uma última, para você saber o volume final. Afinal, o volume final, ela é uma junção, né, do seu... uma junção do seu volume inicial com o conjunto daquilo que você adicionou,
né? Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai, para descobrir o seu volume final, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse volume inicial que você tinha antes, vezes, né? Você colocar o seu solvente, certo? Agora a gente vai entrar na questão de titulometria. E não sei se você já chegou a realizar ele em laboratório, mas é uma técnica bastante utilizada em laboratórios, seja industriais, onde a gente determina a quantidade, né, a concentração daquela solução, sendo ácida ou básica. E pensando nisso, ela é dividida em acidimetria, que é a determinação da quantidade, ou melhor, da concentração de um ácido presente naquela solução, e a alcalimetria, que é a determinação da concentração, no caso, de uma base. Ou seja, conforme você for realizando essa titulometria ou a titulação, você vai conseguir perceber se aquela solução ela é ácida ou se ela é básica. E para isso, são utilizados indicadores ácido-base, que elas são substâncias que elas alteram, elas mudam de cor quando elas entram em contato de ácidos ou base. Ou seja, é instantâneo você perceber a mudança de coloração quando ela entra no meio ácido ou básico. E aqui a gente tem alguns indicadores, como o papel de tornassol, a fenolftaleína, alaranjado de metila, azul de bromotimol, que, por exemplo, o papel tornassol, se você colocar ele em uma substância, um meio ácido, o que vai acontecer? Ela vai ter uma coloração rosa, uma coloração levemente rosa. Se você colocar no meio básico, ela vai ter uma coloração azul, e você vai conseguir determinar, saber se aquela solução ela é ácida ou básica, através da mudança de coloração. Assim também, se você colocar gotinhas de fenolftaleína em uma solução, se ela ficar incolor, isso representa que ela é ácida. Mas se ela mudar para uma coloração avermelhada, você vai saber que ela é básica. E no alaranjado de metila é o contrário. No meio ácido, ela tem uma coloração avermelhada, mas no meio básico ela só vai ter uma coloração amarelada. E utilizando o azul de bromotimol, você vai ter uma coloração amarelada e no meio básico uma coloração azul, azulada. Não significa que vai ser uma cor muito forte, a não ser que você passe e a concentração dela aumente. Mas, a princípio, é uma coloração mais leve, né? Levemente colorida ali de rosa, azul, vermelho e até mesmo amarelo, tá? Pessoal, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês e desejo para vocês uma boa prova, uma boa Olimpíada. E eu vou estar deixando questões para que vocês possam resolver. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, tá bom? Através do meu e-mail acadêmico, que é esse daqui embaixo, pessoal, para que vocês possam estar tirando algumas dúvidas, certo? Boa prova para vocês e até mais! Someday soon we'll be together.